café, agora é o momento do Café com Terapia, o quadro Café com Terapia, que começou lá no início do Acredita, há 3 anos, sempre ouvindo psicólogas, temas da questão da cultura, da psicologia, da terapia. E hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio, ao vivo, no Acredita, a psicóloga Raquel Colares. Bom dia, Raquel. Bom dia, Margot. Muito prazer em estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada pelo convite. E vamos bater um papo com café. Vamos bater um papo com um cafezinho aí passado na meia, como a gente diz. A Raquel é psicóloga organizacional e clínica, mestre em psicologia organizacional, com atuação em gestão de pessoas, desenvolvimento do comportamento humano, consultoria e docência. Um belo currículo. Raquel, você não é de Caxias? Não. Eu sou lá da fronteira com o Uruguai. Da fronteira com o Uruguai. Sou de Bagé. Já faz um bom tempo que saímos de lá, mas a gente diz que sai da fronteira, mas a fronteira não sai da gente, né? Olha só, de Bagé. A Raquel, a doutora Raquel, como tantos caxienses, né, que se dizem caxienses, que vieram morar em Caxias e acabam incorporando aí o espírito do caxiense. Então, seja bem-vinda aqui. A Raquel, só uma curiosidade, é minha vizinha lá de prédio, mas não é porque é minha vizinha que foi convidada, não. É porque ela tem muito conteúdo para trazer para a gente. E na outra vez que você participou, doutora Raquel, ficou uma pergunta no ar, no encerramento da entrevista, né? Ficou essa pergunta: toda empresa é a cara do seu dono? Sim, comentamos sobre isso, né? Sim, Margot, sim. A gente costuma dizer que toda empresa, todo empreendimento, ele é a personificação dos seus fundadores, dos seus proprietários e, obviamente, seus gestores. Por quê? Porque por trás de todo papel, e ser empresário, ser gestor, executivo, diretor, dono de negócio, isso é um papel social, é algo que a gente exerce, né, para buscar alguns objetivos. Por trás desse papel existe um sujeito, existe um indivíduo que se construiu ao longo, né, da sua história, fomentando, fortalecendo valores e crenças a respeito de como se posicionar no mundo. Então, como eu devo me relacionar com o mundo, como eu devo me relacionar comigo, com as pessoas, com o trabalho, com o meu sustento, com a busca de crescimento, enfim. Então, a gente constrói essas crenças e esses valores lá no início da nossa caminhada, a partir do nosso processo de socialização. Então, enquanto sujeitos, todos nós temos um conjunto de verdades que a gente cria a respeito do mundo, de nós mesmos, dos outros, enfim, e um conjunto de valores, o que realmente é importante e o que não é para mim enquanto indivíduo. Então, quando eu vou lá decidir construir a minha caminhada profissional com um empreendimento, construção de uma empresa, enfim, né? Eu vou conduzir este negócio a partir das crenças e valores que eu tenho enquanto sujeito. Então, a gente costuma fazer um trabalho dentro das organizações, quando a gente entra para fazer qualquer tipo de prestação de serviço que seja solicitado, a gente costuma fazer um mapeamento antropológico. E dentro desse mapeamento antropológico, existe um momento que é extremamente precioso e importante, que é o papo com os seus fundadores, se ainda estiverem, né, aqui conosco, mas seus sucessores, gestores, diretores executivos. É uma conversa, uma entrevista a respeito da história de vida desse indivíduo. Então, vamos falar dos fundadores, né? Os donos, enfim. Qual é a história de vida? Qual é a história dele com aquela empresa? Em que momento que aquela empresa efetivamente nasce? Ela não nasce quando ela é fundada, ela nasce muitas vezes na infância, num sonho, numa necessidade, numa situação que é vivida e que gera um desejo de ter. Então, a gente vai buscar lá qual é a história dessa empresa a partir da história de vida dos seus fundadores. Que necessidade gerou essa empresa, o nascimento dessa empresa? E ela costuma ser construída ao longo dos tempos, muito orientada por essas crenças e valores, que é o que a gente chama de cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional? Nada mais é do que a forma como uma empresa define que ela deve se comportar, interagir, tanto com os aspectos externos, sociedade, concorrência, política, comunidade ao redor, quanto fornecedores, clientes, quanto a forma como ela lida com os aspectos internos, processos, pessoas, gestão. Então, tudo isso, essas definições de como uma empresa vai sendo conduzida, como ela vai se relacionar
com os aspectos externos e internos a ela, se chama cultura organizacional. E boa parte dela, a base dela, tem a ver, sim, com um conjunto de crenças e valores dos seus fundadores e o porquê que ela foi gerada, por que ela existe. Por isso que processos sucessórios são tão delicados, né? Porque são pessoas diferentes dando continuidade a determinadas caminhadas que muitas vezes têm propósitos diferentes, né? Histórias de vidas diferentes. Histórias diferentes. Vamos falar mais sobre sucessão também. Começamos com cultura organizacional. E a Raquel, a doutora Raquel, mestre, né? Mestre. O Instagram da Raquel é MS Raquel Colares, com 2 L's, Psico. MS Raquel Colares Psico. E no seu Instagram, chamou a atenção aqui da produção, estávamos preparando esse programa, e tinha uma frase, doutora Raquel, que fala o seguinte, ó: o trabalho precisa ser fonte de prazer, realização, autoestima e crescimento para gerar resultado. Toda relação é sempre de troca, de responsabilidade mútua e deve gerar oportunidade para que todos os envolvidos alcancem seus próprios objetivos. A frase é bacana, né? Uhum. Mas na prática, como situá-la hoje com tantas mudanças acontecendo no mundo corporativo? É verdade, é um desafio, né? Eu estava antes conversando um pouquinho com o Roberto ali fora, né? A gente gosta de uma boa briga, né? Então as coisas não podem ser muito facilzinha, né? É um desafio grande. O que acontece, Margot? Vamos lembrar que toda relação no mundo, isso por natureza e não uma definição, não é uma regra, não é uma lei que foi colocada, isso a gente está falando de natureza humana, funcionamento, dinamismo da natureza humana. Toda relação humana ela é uma relação de troca, por natureza. Com maior ou menor consciência dos envolvidos, ela é uma relação de troca e ela é embasada no que nós chamamos de senso de reciprocidade. Sempre que a gente está numa relação e a gente faz as nossas entregas, sejam elas quais forem, existe uma expectativa natural de todo ser humano de que haja um retorno desse, vamos dizer assim, desse investimento, né? Dessas entregas. Na relação de trabalho não é diferente. Relação com os amigos, relação afetiva, relação familiar, todas as relações são relações que acontecem a partir de uma troca e essa troca ela precisa ser percebida como justa, coerente e equilibrada. A relação de trabalho, como eu disse, não é diferente desse dinamismo, porque ela é constituída de humanos, né? Apesar de nós termos muita tecnologia, métodos, né, e ferramental. Nada substitui o humano ainda. O humano está lá. E sempre que o humano estiver lá, os aspectos de natureza humana precisam ser considerados nessa relação. Então, não adianta eu querer que os humanos funcionem a partir de princípios que a tecnologia funciona, né? Então, sempre que tem humano, vai ter a expectativa da relação de troca. Quando eu entro na minha relação de trabalho, eu vou entregar tempo, energia, conhecimento, envolvimento. Eu vou fazer uma quantidade de entrega de acordo com o potencial que eu tenho. E muitas vezes o máximo desse potencial, em algumas vezes não todo ele. Quando eu entrego todo esse potencial, existe uma expectativa de retorno. E esse retorno, em psicologia organizacional, a gente chama de suporte organizacional. O que é isso? Eu espero que, para eu entregar todo o meu potencial, eu tenha uma estrutura mínima para que isso se viabilize. Eu tenha ferramental, eu tenha processos, eu tenha gestão, liderança, políticas, regramento. Eu espero que esse lugar onde eu estou entregando o meu trabalho me forneça, me abasteça de estrutura necessária para que o melhor da minha entrega realmente seja aproveitado. Quando uma das partes não está fazendo essa entrega da melhor forma possível, essa relação começa a ficar adoecida. Então, quando o trabalho não é uma fonte de alcance dos meus objetivos enquanto indivíduo, ele começa a ser adoecedor. Vamos entender que o trabalho, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né, ele vem mudando seu significado também. Se a gente olhar lá para trás, a gente falou um pouquinho no nosso último encontro sobre isso, né? Se nós olharmos lá para trás, o trabalho era fonte de sobrevivência, era botar comida na mesa e garantir sobrevivência. A base da pirâmide ali do Maslow, né? Hoje em dia, a relação com o trabalho, o significado do trabalho, ele tem mudado muito, porque as gerações novas que têm vindo, elas têm se constituído em cima de eventos sociais muito diferentes dos anteriores. Logo, os valores e a forma de se relacionar com o aspecto produtivo também tem sido diferente.
Então, tanto as organizações quanto os profissionais que hoje estão no mercado precisam ter muito claro o que é exatamente que eu estou buscando através dessa relação de trabalho. Então, vamos um pouquinho para os profissionais, né? Sim. O que eu estou efetivamente buscando através do meu trabalho? É o sustento financeiro, é o sustento de sobrevivência? É pagar o boleto? É pagar o boleto no final do mês? Além de pagar o boleto, ter um status social, ser uma referência, ser reconhecido dentro de um grupo social como alguém de maior importância, de maior contribuição? É realização pessoal? Né? Independente de outros aspectos, eu preciso também estar me sentindo realizado enquanto indivíduo. O que exatamente eu estou buscando? Em que momento exatamente eu estou buscando? É claro que, vamos bem lá para trás, vamos lá para o nosso amigo Maslow, né? Não tem como a gente pensar em realização pessoal se a gente não está com boleto pago. Não tem comida na mesa, não tem segurança, não tem o básico, né? Então, claro que num primeiro momento, esse vai ser o movimento. Mas a gente está percebendo hoje que esse movimento, ele está sendo buscado, o sustento em si, ele está sendo buscado de N outras formas. E que um dos aspectos mais relevantes na busca de uma troca mais efetiva, mais comprometida dos profissionais que estão no mercado hoje e entrando no mercado, tem a ver com a possibilidade de se tornar mais participativo, mais importante nos processos onde ele está envolvido e, com isso, trazer uma realização pessoal maior. Então, o peso do trabalho como fonte de sobrevivência vai sempre continuar, porque é através dele que a gente constrói essa sobrevivência, mas o peso de buscar ser uma referência naquilo se faz, participativo, importante, e o alcance de uma realização pessoal também está muito presente. A questão é o quanto que cada uma das pessoas que entra no mundo produtivo tem consciência do que realmente faz sentido para elas e o que está buscando. Isso na questão das pessoas que estão no trabalho, né? Os trabalhadores. Isso. Mas e as empresas? Elas estão conseguindo fazer que o trabalho seja uma fonte de prazer, de realização? Eles estão dando... A empresa está dando essa contrapartida para não só a geração de resultado, mas de um bom ambiente de trabalho, num ambiente que as pessoas cresçam, se vejam valorizadas também? Existe um movimento bem importante, e te digo isso assim, pelo meio em que a gente convive, né, de psicologia organizacional, outros profissionais da área, enfim, o que a gente está sempre buscando se atualizar, né? Existe um movimento bem importante acontecendo, e isso tem muito a ver também com cultura regional, tá? Uhum. Se a gente for olhar para São Paulo, se a gente for olhar para Porto Alegre, se a gente for olhar para grandes centros, existe um movimento diferente. Vamos falar aqui da nossa região, né? A gente percebe que já existe há algum tempo um movimento bem importante que nós chamamos de profissionalização. Fazer uma transição de uma cultura mais paternalista para uma cultura mais profissionalizada. Por que isso acontece? Não é simplesmente por uma questão de tomada de consciência, mas assim como os profissionais precisam das empresas para ter seu trabalho, seu sustento, sua realização, né, sua construção enquanto indivíduo que contribui com a sociedade em que está, as empresas precisam das pessoas. Por mais que, novamente, que a tecnologia se amplie, que venha, e que processos e métodos, enfim, o humano ele vai ser sempre necessário, de alguma forma, dentro do movimento de trabalho, porque é ele que gera esse movimento, né? Então, as empresas têm enfrentado uma necessidade de mudança na sua cultura, ou seja, na sua forma de se relacionar, principalmente com os aspectos internos, pessoas, processos, tecnologias, muito em função dessas gerações novas que estão entrando no ambiente de trabalho. Essa geração nova, ela não quer simplesmente ganhar mais para fazer a mesma coisa. Ela quer ter oportunidade de crescimento, ela quer ter oportunidade de aprendizado e quer ter oportunidade de contribuição. E de forma rápida, né? Querem ser muito rápido, muito rapidamente. Muito rápido. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que nessa nova geração, o acesso ao conhecimento, à informação, é muito fácil. A gente não precisa mais fazer uma faculdade de administração para entender sobre administração. A gente não precisa fazer uma faculdade de psicologia para entender sobre psicologia. Tu entra no YouTube, se tu tiver um bom filtro, se tu tiver uma boa capacidade crítica e filtro e uma boa pesquisa de bases do que tu está buscando, o conhecimento está à disposição. À disposição de todo mundo. Né? Então, essa geração que está vindo para o mundo do trabalho, ela está vindo com acesso à informação e ao conhecimento muito mais rápido, com um tipo de raciocínio muito diferente, né? Então, eles pensam em rede, que nem a gente diz, né?
Falou uma coisa aqui, eles abriram vários arquivos na frente. Várias janelinhas do cérebro. E costuraram aquilo tudo e eles chegam numa construção que tu diz, cara, de onde é que eles tiraram esse negócio, né? Deixa eu acompanhar isso aqui. Então, as organizações, de forma geral, não dá mais para ficar se lamentando e dizendo assim, meu Deus, mas antes era mais fácil. Agora a gente tem uma geração nova e elas precisam se adaptar a isso. E muitas vezes essa geração nova entra em cargos de chefia. Sim. Né? Que É a questão das gerações também. Exatamente. Né? O que acontece? Quando essa geração entra para o mundo do trabalho, o formato anterior que as organizações usavam para se relacionar com os profissionais começa a não dar mais certo. Né? A gente começa a ter um exemplo, né? uma situação assim. Nós começamos a ter muitas pessoas abrindo mão de salários maiores por situações em salários menores, mas com uma oportunidade de aprendizado, contribuição e crescimento maiores. Gente, isso eu tenho no meu escritório, né? Aos montes, assim. Então, a questão do empreendedorismo muito forte. Então, esses profissionais que vêm para as organizações, eles vêm querendo outra coisa nessa relação de troca. Não é mais só o financeiro e estabilidade. Há anos atrás, a nossa empregabilidade, ou seja, o período em que um profissional entra e fica dentro de uma mesma empresa, era de 30 anos. O orgulho era dizer, entrei como estagiário, saí como diretor. E ainda colocar o filho para trabalhar na empresa, né? E girar, né? Hoje, a empregabilidade, ela está em torno de 5 a 7 anos. Se tu ficou mais que isso dentro de uma empresa, o mercado olha e diz assim, esse cara aqui é acomodado. 5 a 7 anos 5 é a a 7 média anos. do mercado. É a empregabilidade hoje, né? Se tu ficou mais que isso dentro da empresa, ou tu tem que ter dentro desta empresa oportunidades de crescimento e aprendizado que justifiquem tu estar ali há mais tempo, mas vamos lembrar que a estrutura de uma organização ela é muito mais pesada para desenvolver do que a estrutura de um indivíduo. Sim. Eu, em 2, 3 anos, eu estou com uma pós-graduação, eu estou com uma condição de entrega muito maior para aquela empresa. E a empresa, para criar oportunidades para todos esses profissionais, é muito mais difícil. Então, é muito mais rápido dos profissionais baterem no teto. Eu entrei com muitas oportunidades, eu fui galgando essas oportunidades, eu bati no teto. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para fora, vou para um novo lugar, mais 5, 7 anos. Então, quando tu fica mais do que isso dentro de uma empresa, a gente olha para o currículo do indivíduo e diz, tá, mas ele ficou crescendo ou ele ficou paradinho ali? E os próprios profissionais olham para esse crescimento neste sentido. Aprendizado e oportunidade. Oportunidade de crescimento não deixa de passar pelos desafios de gestão. Né? Então, a gente tem que pensar que, sim, cada vez mais vamos ter profissionais jovens em desafios de gestão, talvez com muito conhecimento, mas talvez com não tanto know-how, né? E maturidade para lidar com os aspectos humanos da gestão. Nos acompanha pelo youtube.com, nós estamos em imagem, estou aqui com a doutora Raquel Colares, estamos por coincidência, né, Raquel, com a mesmo tom de verde. Estamos juventudista? Eu não sei que tom de verde é esse, mas a gente não combinou e estamos combinando. Isso aí. Estamos combinando. Olha só, quem quer participar ainda da nossa promoção, está chegando ao fim a nossa promoção de um café Sabor de Café. Manda um recadinho aqui para o 3289-3093. A produção está organizando todos os dados para o final do programa a gente fazer o sorteio do ganhador. O ganhador vai ganhar um vale café e um salgado. E pode levar um acompanhante, hein? Olha só. Tem aqui acompanhando com a gente a Marilei. Marilei é da família. Marilei, um abraço, nos dando um bom dia. A Marlete, a Mana também. Mana conta duplo. Bom dia. A Nadir Frolich, dona Nadir, um abraço. Ana Paula Grum, parabéns, profissional maravilhosa. É pra ti isso. As amigas. É amiga. Giovanni Eusébio também nos dando bom dia aqui. E nós vamos continuar, então, falando sobre cultura organizacional, psicologia, a questão dos líderes. A Raquel Colares, o Instagram da Raquel, quem quiser acompanhar, ela sempre posta muita coisa interessante por lá. É MS Raquel Colares Psico, né? Raquel Colares Psico no Instagram. Raquel, uma coisa que me chama muita atenção, assim, no mundo corporativo, eu vim trabalhei em empresa, trabalhei em uma instituição de ensino, voltei para a empresa, depois empreendi. Então, assim, eu tenho
cultura das organizações muito presente na minha trajetória profissional também. E uma coisa que muito me incomoda até hoje, porque empresas que eu atendo, algumas ainda falam dessa forma, é a questão dos funcionários, que era utilizado antigamente, depois passou para colaboradores. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, eu acho que a gente não colabora, né? É um contrato de trabalho, mas eu quero que tu explique um pouquinho sobre isso, porque hoje em dia está muito em moda falar de times, né? Não é nem mais equipe. O nosso time, vamos bater as metas. Então, como é que essa questão da expressão, do vocabulário também, mostra a postura de gestores e líderes nos processos das organizações? Certo. Então, vamos começar pelo termo, né, Margot? Sim, exatamente. Funcionário a gente geralmente usa para funcionalismo público, né? Exato. É um tipo de contrato. E colaborador, ele já parte do princípio de que alguém está tendo uma oportunidade, vamos dizer assim, um favor praticamente, né? Então, quem colabora é quem não tem uma responsabilidade sobre, né? A base do ajudar, né? Quando a gente falou anteriormente dessa transição, desse processo de amadurecimento muito forte que a gente vem percebendo nas organizações nos últimos tempos, de passar de uma cultura paternalista para uma profissionalizada, uma das coisas que a gente tem feito para caracterizar esse movimento efetivo e que ele não seja só, né, de aparências, é a troca do termo colaborador por profissional. Profissional. É o termo correto. Exato. Por que acontece? Em todos os documentos, vamos fazer um perfil de cargo. Tu não vai usar o termo colaborador, tu vai usar o termo profissional. Porque pode ser a pessoa que faz o trabalho mais simples dentro da organização, até aquela que faz um trabalho mais complexo. Pode ser aquela pessoa que tem uma grande formação ou aquela que assina o nome só, não interessa. São profissionais por quê? Porque eles fazem uma entrega, que é o que nós falamos no início do programa. Todo profissional, ele faz uma entrega de um resultado, mas para entregar esse resultado, ele tem energia, ele tem conhecimento, ele tem envolvimento, ele tem uma série de entregas. E o retorno precisa ser equilibrado, o retorno precisa ser justo e coerente com a sua entrega. Quando eu falo colaborador, é como se eu já estivesse trazendo uma ideia de que a empresa está dando uma oportunidade, tu tem uma dívida moral com ela e tu deverá colaborar. Não. Então, um dos movimentos que a gente busca muito nesse processo é a troca dessa nomenclatura para profissionais. As pessoas estão ali por uma relação, um contrato de trabalho, por uma relação de troca, que existem N fatores que são entregues de ambos os lados e eles precisam ter um olhar a respeito do quanto esses fatores estão sendo entregues de forma justa e coerente entre os envolvidos, né? E como é que é fazer essa mudança? Quando tem uma Raquel aí dando consultoria, né? É mais fácil, mas a empresa que não tem aquele profissional que se sente desvalorizado mesmo, ser chamado de colaborador. Como é que faz essa mudança da cultura organizacional das empresas? Ela vai ter poucas entradas, vamos dizer assim, né? Uma delas é a tomada de consciência por seus gestores, via de regra são os gestores. Passa pela gestão. Ou pelo RH, né? Então, quando o RH da empresa, que é aquela área que tem sob a sua responsabilidade, olhar para esta relação, o RH tem como responsabilidade olhar para essa relação, né? Como está acontecendo a relação entre a empresa e seus profissionais? Ela está de forma justa, equilibrada, organizada, dentro dos aspectos de legislação? Isso está acontecendo de uma forma organizada? Quando o RH percebe que essa relação não está acontecendo de forma profissionalizada, via de regra pode estar buscando um profissional para ajudar nessa estruturação ou o próprio RH começar a sugerir e influenciar esses gestores, esses tomadores de decisão na busca de uma relação mais profissionalizada, abordando os benefícios que isso vai trazer, principalmente dentro do grupo geracional que a gente tem no trabalho hoje, né? Os gestores têm que estar abertos para isso também, né, uma mudança Raquel? De mentalidade, tá, Margot? Não é uma mudança de processo nem de procedimento, não é um trabalho burocrático. A parte burocrática desse trabalho, ela vem para viabilizá-lo, para formalizá-lo, para torná-lo consistente, mas é uma mudança de mentalidade e ela, invariavelmente, ela precisa vir de cima para baixo.
Se esse trabalho começa no meio ou de baixo para cima, ele não tem muitas chances de sobrevivência, tá? Ele precisa ser um trabalho que vem de cima para baixo. Então, toda vez que chamam um trabalho de psicologia organizacional, é por um sintoma, né? Por uma febre. Ah, meus gestores, ou minha equipe, ou enfim. E aí a gente vai iniciar esse trabalho. Sempre que tu inicia qualquer trabalho nesse aspecto, tu vai mexer nessa mentalidade, tu vai fazer uma proposição de profissionalização dentro do negócio. O topo da pirâmide precisa ter comprado essa ideia muito firmemente, a partir de uma consciência muito clara de todos os movimentos e dores que vão acontecer ao longo do processo, porque somente eles podem interromper esse trabalho. E isso independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Tem 10 mil funcionários não, profissionais. Profissionais. Tem 10 mil profissionais, ou tem 1.000, ou 10. tem 10. Precisa ser de cima para baixo. É uma mudança de mentalidade e, como a gente falou no início, se toda empresa é uma personificação dos seus donos, é uma personificação dos seus gestores, se a mentalidade dos gestores não comprar a ideia de uma profissionalização, de que essa relação ela precisa ser de troca justa e equilibrada, nenhum procedimento que tu implantar vai vingar. Agora, se a mentalidade desses gestores realmente comprar esta ideia, né, de que essa relação ela precisa ser de troca mais profissionalizada, aí os procedimentos eles são complexos, eles são delicados, a gente precisa ter muita sensibilidade de conduzi-los, porque eles envolvem pessoas e envolvem a história de uma organização, mas eles vão em frente, eles vão adiante. Se a mentalidade lá em cima não for alterada, não tem muito sucesso. Não tem sucesso. O jornal Valor publicou essa semana um artigo que falava assim, a arte de formar grandes equipes, né? Quem escreve é Alexandre Ribas. E ele fala assim, investir na formação de bons times é, sem dúvida, uma das ações mais poderosas e impactantes de um gestor pode tomar. Isso acontece, essa formação de bons times? Para organizações com mentalidade profissionalizada, volta na mentalidade. Voltamos. Porque que acontece, né, Margot? Quando a gente fala de times, equipes, buildings, né, team building, enfim, né, tem vários termos por aí, a gente não está falando somente de conhecimento técnico. Hoje em dia, o conhecimento técnico ele é o mais fácil de tu conseguir desenvolver. Mas para a gente ter um funcionamento em time ou em equipe, a gente está falando muito de aspectos comportamentais. Sinergia, comunicação, o próprio time saber administrar seus próprios conflitos. E quando a gente fala em conflito, a gente não está falando em guerra armada. A gente está falando de qualquer tipo de divergência de ideias. Do dia a dia. Do dia a dia. Coisas banais até as mais complexas. Exatamente. Quando a gente fala de... tem vezes que a gente não concorda nem com a gente mesmo, né? Sim. Tu pensa uma coisa, tu diz assim, mas de onde é que eu tirei essa ideia, né? Para onde é que eu vou? Então, se a gente tem uma facilidade, inclusive, de discordar de nós mesmos, imagina de outras pessoas com outras histórias, outras crenças, enfim. Então, quando a gente está falando de time, a gente está falando de mais de duas ou mais pessoas atuando em conjunto. Cada uma delas, em termos de tarefa, tecnicamente, podem ser as melhores do mundo. Mas se em termos comportamentais elas não conseguirem trabalhar a sua dimensão socioemocional, essas competências técnicas não vão servir de nada. Então, quando a gente fala de time, formação de time, e esse é um desafio dos gestores de hoje em dia, é poder olhar sim para a forma como aquele grupo específico de pessoas consegue se comunicar, consegue se posicionar, consegue ter escuta, considerar a posição do outro, negociar, administrar seus conflitos, trabalhar em sinergia, reconhecer habilidades e limitações de cada um dos componentes do time e o próprio grupo encontrar formas de lidar com isso, que em paralelo aos conhecimentos e habilidades técnicas gerem um resultado diferente. Então, sim, a gente sabe que a engrenagem propulsora de um funcionamento em time, e não só nas organizações, nas famílias, nas amizades, né, no esporte, é a habilidade das pessoas de conseguirem funcionar entre elas de uma forma produtiva, considerando suas diferenças, desenvolvendo a habilidade de lidar e negociar com as suas diferenças. E aí existe um trabalho, a necessidade de um processo maturacional individual muito forte para que essa maturidade aconteça no grupo. Ah, mas o fulano foi lá e fez um desenvolvimento de equipes com a Mega Blaster Pop lá, né, profissional, e ele não consegue trabalhar em time. Porque o time, ele é construído com aquelas pessoas que estão ali.
Então, se eu estou o tempo inteiro tendo rotatividade de pessoas, se eu estou o tempo inteiro perdendo pessoas e contratando pessoas, eu vou levar um tempo para formar um time. Então, para a gente falar em time, a gente precisa necessariamente falar em manutenção dos profissionais daquele grupo para que haja essa maturidade, essa construção desse funcionamento. Olha aí, ó, temos o sol brilhando lá fora. Vamos voltar para casa e estender roupa, Raquel. Verdade. Nessa construção aí do ambiente mais perfeito, né, o ambiente de trabalho, a função do líder nisso tudo, de comandar essa orquestra que é o dia a dia. É dele o desafio. É dele, não é do diretor, não é do presidente, não é do CEO, não é do conselho. Quem forma time é o gestor direto daquele grupo. Ele precisa da organização de estrutura para isso. Ele precisa de uma base de suporte organizacional que viabilize para que esse líder consiga fazer o trabalho. Mas é como se eu te dissesse assim, Margot, nós vamos fazer nós vamos ir correndo até em casa agora. Agora a gente vai fazer uma corridinha, uma maratoninha até em casa, tá? Aí tu vai dizer, Raquel, mas eu nunca corri na vida. Bom, então a gente vai começar, eu vou te proporcionar treino, eu vou te proporcionar o melhor tênis, eu vou te proporcionar a estrutura necessária para que você corra. Mas eu não vou correr por ti. Mas eu não vou correr por ti. Okay. Então, o papel da organização é fornecer a estrutura necessária para que esse líder consiga fomentar isso. E aí a gente parte de um processo que a gente precisa também ter líderes e gestores que comprem essa ideia, que gostem. Margot, eu ouço muito nas organizações, eu trabalho muito com gestores. O meu foco praticamente é desenvolvimento de gestores, executivos, processo acessório. E eu ouço muito. Eu não me formei em engenharia para ter que resolver problema das pessoas. Eu não me formei em administração, eu quero trabalhar com processos. Então, a gente tem uma leva de gestores que acredita que o foco dele é trabalhar com processos. E o foco dele é trabalhar com pessoas. Com pessoas. E tem a questão de um líder formar outro líder, né? Às vezes... Processo sucessório, né? Processo sucessório que a gente vai ter que conversar de novo. A gente sempre deixa uma questão Vamos lá, vamos embora. A questão da sucessão realmente é muito interessante aqui para nossa região, né? Muitas empresas familiares. E a gente vai deixar essa questão para a próxima. Vamos lá. Estamos no nosso horário. Te agradecemos aqui a Raquel Colares por mais essa participação aqui no Acredita. E tenho certeza que ajudou muita gente, porque se não é líder, se não é empresário, mas trabalha numa empresa ou já trabalhou, ou tem alguém da família que trabalha, e pode dar esses toques, né? Com certeza. Essa questão de ter as emoções mais equilibradas também para conseguir o dia a dia, não é isso, né, Raquel? É isso, Margot. É importante que todos os envolvidos no mundo do trabalho, sejam gestores, organizações, profissionais, independente da atuação, tenham consciência da sua parte de responsabilidade para uma relação saudável e produtiva. Todos somos responsáveis, não é só a organização e não são só as pessoas. Cada um tem a sua parte de responsabilidade para que a relação seja saudável e produtiva. O quanto que a gente está se apropriando da nossa parte, ao invés de ficar só olhando para a falha do outro, vai ser uma grande alavanca aí de crescimento, sim. Mas muito obrigada pelo convite, senão a gente vai mais meia hora aqui. Obrigada pelo convite, Margot. Vou estar sempre à disposição e é só marcar. Isso aí. Então, nós ouvimos aqui o Instagram da Raquel é MS Raquel Colares, com 2 L's. MS Raquel Colares, 2 L's, psico. Nós, depois do intervalo,